Professores, professoras, bem-vindos ao primeiro dia, primeira aula do curso Bases do Yoga para Professores de Escola. Então, vão ser 5 aulas breves, em torno de 30 a 40 minutos cada aula. Uma parte prática nas 3 primeiras aulas, uma parte teórica maior, nas 2 últimas vão ser só práticas, tá? Então, hoje eu vou apresentar um pouco do objetivo do curso e vou apresentar um pouco algumas referências do yoga que eu trago e a referência base e começar com o estudo de alguns sutras. Amanhã, então, a gente vai começar a falar da pedagogia da mente, dos kleshas, processo de purificação mental. Na terceira aula, yamas e niyamas, que é chamado de ética do yoga, vou apresentar um pouco. Todas essas 3 aulas vão ter antes, então, um momento de prática física com respiração. Na 4ª aula vai ser só respiração, só pranayama, que a gente chama. São técnicas de controle da respiração. E na última aula, só os asanas, que são as posturas físicas. Eu pretendo, então, eu vou discorrer mais daqui a pouco qual é a pretensão desse curso, mas eu vejo que a prática em sala de aula e a prática de yoga conversam em algumas questões que eu venho trazer com vocês. A primeira questão, então, é que é uma prática, é uma profissão que exige da gente uma presença, uma doação, sendo professora de yoga ou sendo praticante de yoga também, e sendo professor de escola, uma doação, né? Uma disponibilidade para o outro, uma presença para acolher e ouvir, escutar, criar espaço aos nossos alunos. Eu falo então de maio, final de maio de 2023, um período então que está sendo bem delicado a gente falar de escola, por alguns motivos que eu vou tratar daqui a pouco. Agora, então, a gente começa a parte prática e a parte prática é só uma breve percepção do nosso corpo, tá? O nosso corpo, ele pode ser percebido de várias formas e a gente aprendeu a perceber por dentro, através das aulas de ciências, aquela anatomia, mas vamos agora tentar perceber, de acordo com o yoga, o nível mais sutil dessa matéria aqui, que nós chamamos de corpo. Então, eu convido vocês a ficarem de pé. Eu vou ficar de pé perto da parede para vocês me verem melhor. Então, agora sinta esse apoio, seus pés no chão. Leva os ombros lá nas orelhas. Deixa então relaxar esses ombros, criar espaço no pescoço. Pode trazer as mãos aqui apoiadas nos ombros e faz uma suave pressão dos ombros para baixo. Então traz os braços ao longo do corpo, as palmas das mãos para frente. E agora sinta a sua respiração. Ao inspirar, então, sinta o ar entrar pelas narinas, traz o foco da sua atenção para as suas narinas. E ao expirar, sente o ar saindo das narinas. Muitas vezes a gente começa sem perceber quando inspira, quando expira, então, por isso começar pelas narinas. Fecha os olhos agora, convido vocês a trazer um pouco dessa percepção do ambiente, de olhos fechados. A gente escuta sons, no caso, um som de chuva. Também sinto a temperatura dos meus pés mais frias, das minhas mãos.
E ao inspirar agora, sente esse fluxo que vibra, que ocupa espaço no seu corpo. Dentro do seu corpo, ao inspirar, você sente em que partes que ele ocupa espaço, em que partes que o ar, esse vento entra. A gente sente no peito, mas será que você consegue sentir também no seu abdômen? Ao expirar, então, você foca mais na região do assoalho pélvico. Quero provocar vocês, vou convidar vocês para trazerem essa atenção. O assoalho pélvico é a região que fica entre o ânus e o nosso órgão genital. Procura trazer essa atenção principalmente ao expirar. Então talvez você se lembre quando você era criança, quando você entendeu que o seu corpo podia ficar leve ou pesado. As pessoas pegavam você no colo e você conseguia controlar o peso do seu corpo. Sinta agora a intenção de ficar leve. Então você empurra com os pés toda a sola dos pés, dedos dos pés, metatarsos, calcanhares. Estica a sua coluna na intenção de ficar leve. Traz uma atividade para os dedos das mãos também. Não deixa as mãos completamente soltas, nem completamente contraídas. Vai encontrando essa regulação do relaxamento. Se você está nesse estado um pouco mais tensa, é bom observar e escutar o seu corpo. Qual é o estado que você está nesse momento? Então, na próxima inspiração, eu quero que vocês elevem os braços, ainda com os olhos fechados. Inspire, estica bem. E ao expirar, volta com os braços ao longo do corpo. Alongando bem os seus braços. Agora abra os olhos e sinta então, na próxima inspiração, a gente vai fazer o mesmo movimento de braços junto com os calcanhares. Inspire, cresce. E cresce também com os calcanhares altos. Sustenta aqui uma respiração completa. Inspire, na próxima expiração você vem devagar, de forma controlada. Olha, já desequilibrei um pouquinho. Levando calcanhares e braços ao longo do corpo. Na próxima inspiração, traz só o braço direito para cima, os dois calcanhares no chão. Essa posição entre mão direita e mão esquerda. Faz uma articulação aqui dos dedos das mãos. Então leva agora o olhar lá na sua mão esquerda, lá embaixo. Agora volta o seu olhar na mão direita, lá em cima. Olha à frente. Ombros e quadril estão encaixados. Solas dos pés completamente ativas, recebendo o peso do seu corpo. E agora vai mudar. Você vai inspirar e esticar mais os braços, inclinar o seu tronco para o lado. Então, fazendo o alongamento da sua lateral direita. Estica mais os dois braços. Estica mais. E volta os ombros em cima do quadril. Braços direito ao longo do corpo. Cabeça em cima dos ombros, dos escápulas da sua coluna. Prolongamento da sua coluna. Na próxima inspiração, é o braço esquerdo que sobe, sente a sua posição das duas mãos, estica bem os braços,
ainda alinhando ombros, quadril, sentindo solas dos pés completamente apoiadas e recebendo o peso do seu corpo. Pressiona o chão com as solas dos pés e você cresce. Então você olha para baixo, para a mão direita, leva o queixo bem no ombro, faz bem essa articulação na cervical, olha para cima da mão esquerda e olha para frente. Então na próxima inspiração você amplia, estica mais e você vai alongar, desencaixar ombro de quadril, deixar seu tronco na lateral direita, estica mais, sente esse alongamento na lateral e na volta, volta ombros, cabeça, braço esquerdo. Essa é a postura da montanha. Então, para a gente sentir bem esse apoio, solas dos pés, metatarsos, parece simples, mas a gente quer distribuir bem o peso e alinhar bem a sua coluna aqui. Se o ar flui até o seu assoalho pélvico, sem obstruções, você sente que ele flui bem, então é sinal de que você está bem nessa postura. Então agora a gente vai começar a nossa parte teórica da aula. Professores, então, dando continuidade à primeira aula, a gente fez a parte prática e agora eu vou explicar um pouco a minha motivação ao gravar esses vídeos que eu chamo de aulas, de curso, mas enfim, são conversas e um pouco da minha partilha do que eu sei sobre yoga e também da nossa situação como professores de escola. Quando eu comecei em 2004, dando aula no município de Macaé. Em 2009, eu comecei então no município do Rio de Janeiro. Em 2003, eu tive uma breve passagem para uma escola particular. Então, no Rio de Janeiro, eu sou professora de ciências, no município de Macaé, eu fui professora de biologia. Então, meu público sempre foi adolescentes. Então, volta e meia eu falo adolescentes pela minha própria experiência, mas eu entendo que você possa ser um professor de criança e de várias idades. Mas a educação pública é alguma coisa que eu acho que eu posso relatar mais no meu lugar de fala, assim, de professora de escola pública. Quando eu comecei, eu achei que eu não iria me adaptar àquela profissão, essa profissão, porque eu achava exaustivo demais, muito pouco valorizado, a estrutura ruim, um salário, por mais que não era um salário, dentre os salários, né, que se pagavam na época, Macaé não pagava mal, desculpa eu acho, Macaé não pagava mal naquela época. No entanto, eu estava iniciando a minha carreira, recém-formada, em 2004 eu não tinha renda, eu tinha que pagar aluguel. Foi mais nessa minha necessidade que eu continuei dando aula. No início eu tive muita dificuldade porque se você convive com criança e adolescente na sua casa e sabe da dificuldade que é você estar dando atenção às necessidades de uma criança, de um adolescente, você imagina o que é uma sala de aula com 40, 45 alunos, tantas necessidades, emoções em jogo, como você tem que gerir aquele ambiente para passar, transmitir. Naquela época a gente falava ainda transmitir conteúdo e agora a gente está tentando mudar esse tipo de relação para não ser transmitir conteúdo, mas ser uma relação um pouco mais dialógica, menos conteudista, mas na prática a sala de aula com 45 alunos ainda persiste, tá? Mesmo há 20 anos depois, eu ainda vivo a sala de aula com 45 alunos. Então, ainda assim, são emoções em jogo,
exaustivo, é exaustiva a profissão. Eu não tenho outra palavra para falar, porque a gente tem que estar se doando ao máximo. No início foi por necessidade que eu continuei. Em determinado momento eu passei a gostar muito de conviver com os adolescentes. Aquilo me trazia... Eu gostava deles, assim, gostava do convívio, aprendia, sabe? Ainda aprendo. Mas a questão é que eu assisti durante esses 20 anos vários discursos de que a escola teria que mudar. Eu entrei na educação também querendo transformar a sociedade, porque veja bem, todo mundo passa pela escola. Então, sendo a gente professor de escola, a gente acha que a gente pode influenciar na vida de várias pessoas, porque várias pessoas vão nos escutar e vão, enfim, ouvir um pouco do que a gente tem a dizer. Isso pode mudar uma sociedade inteira. Isso é um discurso que toda a sociedade fala, né? Que os professores mudam. E o Paulo Freire falou, não, quem muda são as pessoas, né? Então, assim, a gente também, quando educa, sabe que a gente pouco pode mudar uma pessoa. A gente pode, né, dar condições para que aquela pessoa floresça, na minha opinião. Agora, estudando yoga, é só oferecer as condições para que aquela pessoa floresça. E cada pessoa tem uma necessidade própria, né? As pessoas não têm as mesmas necessidades. E a escola é muito formatada a um tipo de personalidade, aquele aluno muito adaptado e muito receptivo ao conhecimento racional, né, que vem lá, né, historicamente da Europa. A gente ainda trata esse conhecimento como dominante, que é um conhecimento dos europeus. A gente trata a Revolução Francesa, o avanço da ciência, a gente fala dos cientistas europeus. Então é tudo muito em volta dessa história, uma sociedade branca, e agora a gente está trazendo também a história da África, né? A gente daqui a pouco vai trazer mais também, espero, a contribuição, o conhecimento e saberes dos nossos povos originários, né? Indígenas. Então isso eu acho que pode realmente transformar essa questão do currículo. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda não assisti uma valorização desse profissional, que sou eu, meus colegas de profissão, que ainda vivemos de forma exaustiva em sala de aula, porque o salário que a gente ganha, a gente tem que assumir várias turmas. Eu, por acaso, tenho outro emprego e tenho uma carga horária reduzida para a prefeitura, o que me garante me dedicar a outros projetos, mas eu vejo outros professores que precisam se dedicar e ter várias turmas, vários alunos, às vezes 400 alunos para gerir, avaliar, dar atenção, e ainda se cobra que o nosso serviço seja de qualidade. Veja bem, há um limite. Eu entrego um serviço de qualidade, sim, porque eu sou comprometida, eu vejo propósito nessa profissão hoje em dia, mas eu vejo que no futuro provavelmente as pessoas não vão querer assumir essa profissão nessas condições. É o que eu vejo. Enquanto não derem melhores condições para a gente trabalhar, vai ser muito pouco vantajoso uma pessoa assumir essas condições para ganhar tão pouco. E isso foi uma fala assim meio, né, política, mas o que eu quero dizer é que o que eu venho oferecer com o yoga não é para o professor dar um trabalho para o professor se capacitar para ensinar o yoga aos alunos. Não quero dar trabalho nenhum ao professor. Eu quero ensinar um pouco do que eu sei, ou apresentar um pouco do que eu sei do yoga para o professor, pensando na saúde mental do professor, no estresse que ele vive, que eu vivo, porque quando eu estou bem, numa homeostase mental e física, eu entro em sala de aula, 45 alunos, e consigo gerir aquilo da melhor forma. Mas, por exemplo, ontem eu não estava bem, não tinha dormido bem,
e aquilo é realmente muito exaustivo. Então eu fico imaginando os meus colegas de profissão que assumem várias turmas, é difícil estar bem assumindo várias turmas, é difícil estar bem sem condições de trabalho, com muitos alunos em sala de aula. Tá? É um aluno por metro quadrado que a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro ela mede, né? Ela faz essa medida assim. Então, assim, eu acredito que as habilidades socioemocionais devem ser valorizadas, mas muito mais práticas fora de sala de aula, né? Muito mais práticas colaborativas ao invés de competitivas, muito mais uma conexão com a natureza. A gente tem que pensar em projetos, além do que a gente faz de cobrança de prova, de avaliação, de carteira, de deixar ele sentado, quieto. Eu ainda acho que a escola tem o potencial, sim, de contribuir para uma melhora na vida das pessoas, né? Claro que a educação, se a gente for pensar na Constituição, na Lei de Diretrizes e Bases e no Estatuto da Criança e do Adolescente, a educação tem três funções, né? O desenvolvimento pleno da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e o preparo para o trabalho. Não sei se exatamente é literal assim, mas é o pleno desenvolvimento da pessoa que é o primeiro objetivo, imagino, da educação. E a educação também não é um dever unicamente do Estado. A gente é só um agente do Estado ali, né? A gente tem a família, a gente tem outros agentes do Estado, não é uma pessoa que vai educar uma pessoa. Isso, né, os indígenas já nos ensinam que é uma aldeia inteira, e a aldeia numa cidade grande são serviços, né? Infelizmente, não são os vizinhos, a não ser nossos alunos podem ser até uma relação de vizinhança, um pouco mais comunitária, no sentido original do termo, né? Então, fazer com que a escola seja uma comunidade, que a escola seja um ambiente seguro, acolhedor, confortável para os alunos, também precisa que seja um lugar confortável para os professores, tá? Então, eu venho oferecer o yoga para os professores. Então, eu poderia oferecer apenas aquelas práticas de respiração, práticas de movimento, pensando que isso bastaria, e pode ser que sim, mas como eu acho que o professor é um ser curioso também, então tem essa quarta aula que é de respiração, a quinta aula que será de movimento, que será a aula mais longa, né, porque é uma prática completa de asana, de posturas físicas, mas na segunda e na terceira aula eu falo um pouco da teoria, do que tem por trás do yoga, tá? Então eu optei por trazer também um pouco da parte teórica, para não ficar uma coisa vazia, sabe? Uma prática sem um fundamento. Referências que eu acho importantes para um estudo inicial, que é do meu professor Diego Cury. Eu vou colocar na descrição desse vídeo os livros que ele escreveu, que são de extrema importância, assim. O ensinamento que ele me deu foi muito importante para eu compreender a profundidade do yoga. E é o que ele diz, assim, o yoga pode ser modulado para qualquer praticante, não tem dogma, não tem medida exata. Então, se você quiser um mergulho profundo, você vai profundo. Se você quiser apenas contemplar um pouco, você vai no seu tempo, não tem regra muito, sabe? Então isso é um dado positivo do yoga. Outro dado positivo do yoga é que não tem efeito colateral. Eu vejo uma sociedade super medicalizada, e curioso também que o Hermógenes, professor Hermógenes, escreveu um livro, Yoga para Nervosos, que já tinha, não é um livro atual, mas é super atual no sentido que a sociedade já era super medicalizada, ou seja, as pessoas tomavam muito medicamentos para desconfortos mentais. E o yoga, ele não tem esse efeito colateral que tem o medicamento. Então ele pode inclusive ser adotado de forma complementar.
Ele é considerado, inclusive, uma prática integrativa complementar, de acordo com as novas normas do SUS, yoga, meditação. Então, são práticas que podem ajudar no tratamento de saúde. O texto que usamos mais como fundamento hoje em dia é o Yoga Sutra, tá? Então, a gente tem algumas traduções, porque vem do sânscrito, do Yoga Sutra. Eu vou falar na próxima aula um pouco mais sobre Patanjali, sobre o Yoga Sutra em si. Se você vier comigo também na segunda e na terceira aula, e não pular diretamente para a quarta e para a quinta, você vai entender que na teoria já é um convite à liberdade. Não a liberdade de fazer o que você quiser na hora que você quiser, essa liberdade que o adolescente anseia, assim, né, de tomar sorvete, não é isso, né, beber álcool porque, enfim, sextou, não é isso. É uma liberdade de outro nível, assim, de você conquistar uma clareza mental e perceber que as suas aflições mentais são as causas do seu sofrimento e conseguir modular, regular, equilibrar a sua mente e sustentar um estado de positividade. Então eu vou começar com o primeiro sutra, a primeira semente, digamos assim, do Yoga Sutra, que é como o texto começa, inicia, e eu acho importante trazer esse sutra, que é Atha Yoga Anushasana. Atha, ele fala para você, para sua emoção, e é traduzido por desencaixar como aqui começa a instrução autorizada sobre o yoga. O meu professor Diego Cury sempre fala, esse Atha, ele tem o sentido de para quem é o yoga. Então a gente fala muito, o yoga é para todos. O yoga é para todos os que querem, os que estão dispostos a seguir esse caminho. Aí eu venho ainda trazer uma camada mais complexa nessa situação, porque eu moro no Brasil, no Rio de Janeiro, e vejo que as pessoas em geral não têm nem a condição de escolher, né? Então a gente sabe, antes de quem quer, antes de querer, tem que poder, tem que ter condições. O professor, por exemplo, ele é um assalariado, ele tem umas condições básicas, não deve faltar alimento na vida do professor, também não deve faltar moradia, então alguma condição básica ele tem. Mas e o tempo? E o tempo para praticar yoga? E o tempo para se dedicar a uma atividade, a um autocuidado? Então, falta tempo, com certeza falta. Então é disso que a gente está falando, dessa qualidade de vida que o yoga pode nos oferecer, mas que exige da gente alguma dedicação, que de repente o professor precisa lá conquistar. Ele precisa acordar mais cedo do que os filhos, para poder ter um pouco de silêncio. Enfim, é uma dedicação que precisa ter. Mas também, mesmo quem tem esse tempo disponível, às vezes não tem interesse. Então é para quem pode, então, quem pode, digo eu, mas quem quer, diz o Patanjali, que é o autor do Yoga Sutra. O segundo sutra, ele fala o que é o estado do yoga. Ele define, então, que o estado do yoga é Chitta Vritti Nirodha. Chitta Vritti Nirodha significa que Chitta é uma mente consciente. Vritti, as aflições mentais. Nirodha é a diminuição. A gente pode traduzir como diminuição, assentamento, eu entendo mais como diminuição. Pensa que a mente consciente, ela é conquistada através da diminuição das aflições mentais. E a mente consciente é a própria liberdade, na minha opinião. Tá? Então, a liberdade que a gente quer, ela não vai ser dada, ela vai ser conquistada. Como? Com o nosso empenho para reduzir essas impurezas. Porque as aflições mentais podem ser consideradas impurezas da nossa mente. O yogi vê a mente como algo muito leve,
Quando a gente for ver na quarta aula sobre as camadas do corpo, que são 5, de acordo com os textos védicos, os mana, maya, koshas, que é o corpo mental, ele vai depois do prana. A gente acha que a mente é pesada, mas a mente é muito leve, ela é atômica, de acordo com o que uma professora indiana falou para mim. Então, a mente, ela é muito contaminada, ela vai para muito longe da gente. E a gente, ao longo da vida também, a gente deixou ser levado por algumas impressões e projeções das pessoas sobre nós mesmos. A gente foi se afastando da gente. Por quê? Para se adequar, para ser gostada, para pertencer a um grupo, né? Para conseguir o doce no final de semana, as concessões que a gente faz, para ser gostado. Basicamente, a gente fez algumas. As aflições mentais também são geradas por esse tipo de mente egóica, aquela mente que está distante dela mesma e que se defende muito do mundo. Então, por exemplo, vamos pensar que a mente consciente é um lago de águas cristalinas, né? Uma água pura, uma água transparente, sem impureza, que reflete o céu de forma perfeita. Então, no alto de uma montanha, sem sombra ao redor, essa mente consciente consegue ver a consciência como ela é. Mas uma suave brisa é capaz de ondular a superfície da mente. Então, ondula-se. E a gente vive assim, ondulando essa superfície da mente e não vendo a realidade, não vendo a consciência, perdendo esse acesso à consciência. Às vezes são ondas mesmo, né? Ondas, turbilhões de ondas. A gente surfa nessas ondas, navega nessas ondas, faz parte da nossa vida. Mas é bom a gente saber que a causa das nossas aflições, a causa dos nossos desconfortos, sofrimentos, muitas vezes vem dessas ondulações. Vou dar um exemplo. Quando a gente ama alguém, a gente não se satisfaz com essa sensação que o amor nos traz, de amar, de querer bem a uma pessoa. A gente sente, pode haver uma expansão, porque a gente é capaz de sentir isso por uma pessoa, de olhar para uma pessoa e amar ela. A gente poderia parar aí, já seria uma satisfação, mas aí a gente começa a ondular essa superfície de água. A gente começa a ter medo de perder, a gente começa a querer que essa pessoa ame a gente começa a querer que ela reconheça o quanto a gente investiu nela. Então são ondulações, isso nos faz sofrer. O amor em si, o amor nós temos a capacidade, o amor nos atravessa, a gente consegue amar. Por que a gente não para aí? A gente gera essas aflições mentais, a nossa mente. Quando a gente limpa essas impurezas, a gente pode sentir mais esse bem-estar do momento. O amor foi um exemplo, mas tem alguns outros exemplos. Na verdade, a gente pode descobrir vários. A partir do momento que a gente medita, então, são vários exemplos de ondulações mentais. Cada pessoa com as suas ondulações. O yoga, então, é sobre essa conquista, esse empenho para a gente se sentir bem com o que a gente já é, sabe? A gente parar com esse condicionamento, desde a nossa primeira infância a gente está condicionado a deixar de ser um pouco quem a gente é para receber um pouco de afeto, Então a gente fica fechado, a gente fica distante de si mesmo e a gente fica na defensiva. Então a gente vai querer sempre ondular a nossa mente, querendo como é que a gente vai conseguir o afeto, Então, também não vamos culpar nem nós, nem as pessoas que nos criaram. A gente é um modo de ser nosso, é um modo que o nosso corpo e a nossa mente opera. A gente não sabe muito bem por quê.
as causas. Talvez não seja tão interessante, a meu ponto de vista, descobrir as explicações de tudo, mas entender como ela é agora. Então, yoga é esse estudo mais profundo, mas também pode ser só a respiração, pode ser só se acalmar através da respiração. Isso não é só, isso é muito. O que você puder estudar do yoga e te ajudar, o que funcionar para você, já é maravilhoso. E no que eu puder contribuir, então, vou me sentir bem de estar contribuindo para isso. Essa foi a primeira aula. Na segunda aula é a purificação da mente. E na terceira aula um pouco de ética do yoga. E na quarta e na quinta a parte mais prática. Eu aconselho vocês assistirem na ordem, mas vocês são livres para fazerem como quiserem. Foi um prazer ter vocês até o final dessa aula e espero vocês na próxima.